Estamos ao vivo! Agora sim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte do Clube 6 e 22, tive que reiniciar aqui a live porque estava sem comentários. E pelo jeito, agora também vai ficar sem comentário. Tá funcionando aqui. Bom, vamos lá então. Você já sabe, você que está assistindo gravado, seja bem-vindo. Você é meu convidado para amanhã, 6h22 da manhã, estar ao vivo aqui comigo. E a gente buscar sobre a sabedoria para acrescentar algumas características na nossa vida. E você que está assistindo ao vivo, já chega aí dando aquele bom dia especial. Mesmo que eu não consiga enxergar, entrega, compartilhei para todo mundo. E hoje a gente vai tocar o terror no capítulo 20 de Provérbios. Todos os dias nós estamos aqui lendo o livro de Provérbios. Tiago, onde que começou o 6h22? 6h22 começou há muitos anos atrás. Quando eu li esse livro, por acaso vou fazer a releitura dele, eu já deixei ele separado aqui, ó. Salomão, o homem mais rico, já existiu. Quando eu fiz a leitura desse livro, ele fala o seguinte, que se você ler o livro de Provérbios todos os dias, você se torna mais sábio do que as pessoas que você conhece. Se você ler o livro de Provérbios durante 5 anos, você se torna milionário. Eu te falar que aconteceu exatamente a mesma coisa. Mas eu preciso confessar que no primeiro momento eu lia só para enriquecer. Só que eu entendi o seguinte, no meio do processo, que a sabedoria é muito mais válida do que o ouro e a prata. Muito, muito, muito. Saber lidar com as circunstâncias, ter um rosto de pedra, controlar as emoções, gerir, ser alguém que realmente executa. Tudo isso daí eu entendi que vale muito mais do que o ouro e a prata. E talvez nesse primeiro momento você se questione e fala, não, Thiago, mas é fácil, agora tem dinheiro, é fácil falar isso. Não, presta atenção, no processo, eu vou te falar que também era muito fácil. Ter essa paz, que excede todo entendimento, é maravilhoso. Então bora lá para a nossa leitura, capítulo 20 de Provérbios. Já pega aí, Provérbios 20, deixa sempre uma caneta aí, um marca-texto, uma caneta, um lápis, alguma coisa para você grifar aquele que mais fizer sentido para você. Você vai pegar, você vai grifar assim, ó, aquele que mais fizer sentido para você. Hoje, minha última live oficial, direto do Brasil. Amanhã a gente vai estar com outro cenário, com outro ambiente, outra cidade, outro país, outro continente. Vamos estar lá, daqui a pouco estou embarcando para as Europas. Meu Deus! Que isso, hein? Que desafio doido. Por isso que é importante governar. Depois você manda um direct para mim lá, fala, Thiago, estou em orações por você, pela sua família, por esse projeto. Eu te espero lá em Portugal, conhecendo a plataforma e nesse tudo mais. Bora lá, vamos compartilhar então, criar só quem transborda, compartilha aí com 3 pessoas que mais fazem sentido para você. Eu vou compartilhar aqui e aí sem demora a gente já vai começar a nossa leitura. E aí de lá, eu vou te contar já, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. Estou compartilhando aqui. Vou compartilhar para 50 pessoas. Compartilhei aqui. Desativar comentários. Ativar comentários. Não tá rolando os comentários aqui. Desativar a pergunta. Ativar comentários. Ativar comentários. Bora, vamos lá então. Você já compartilhou? Bora tocar o terror na terra, no Provérbios capítulo 20. Abre ali, Provérbios capítulo 20 diz o seguinte. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Está falando sobre governo. Sobre uma comunicação não verbal de autoridade. Sobre tudo aquilo que você fala e tudo aquilo que você pensa com mentalidade governante pode provocar medo nas pessoas. Postura de comando, chamamos.
Você vai começar a desenvolver isso. É como do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos se envolvem-se nelas. Não, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui. Eu vou até grifar, que isso aqui fez um sentido para mim agora muito grande. Eu estava falando que mais vale a sabedoria do que o ouro e a prata. É exatamente você entender isso. É uma honra dar fim a contendas. O tolo, ele quer fazer o quê? O tolo quer sempre dizer que está com razão. O tolo, ele quer ficar numa briga, numa discussão, para dizer que tem razão. O sábio é aquele que não começa nenhuma discussão, mas que termina todas. Anote isso daí. Sábio é aquele que não começa nenhuma discussão, mas encerra todas. Independente se você entrou ou não entrou, se colocaram você ou não colocou, você é aquele que encerra todas as discussões. O tolo, o insensato, ele só quer estar o quê? Envolvendo-se nela. Por quê? Porque ele precisa ter a necessidade de aprovação, de falar que ele está certo. Não, eu preciso estar certo. Eu preciso ter a razão. No começo, quando fala lá no capítulo 8 sobre o insensato, o tolo ter equilíbrio e bom senso, é exatamente isso. É encontrar um senso comum, coisa que o insensato não tem, que o tolo não tem. Então você precisa começar a entender o seguinte, que o sábio é aquele que termina qualquer discussão e o tolo é aquele que vai estar querendo infiltrado nele. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Lembra que a gente falou que no livro de Provérbios você vai ver 3 personagens? Os tolos, os sábios e os preguiçosos. Nos tolos você vai encontrar o insensato, você vai encontrar o briguento, vai encontrar o mentiroso, esses são os tolos. Nos sábios, aquele que é o sensato, aquele que sensato, é aquele que é o diligente. E aí tem os preguiçosos também. Quem são os preguiçosos? Preguiçoso é aquele que fala o seguinte, não vou sair da minha própria casa, pode ser que eu encontre um leão lá fora e ele possa me devorar. Quer dizer, o preguiçoso ele começa a criar um monte de hipóteses na sua própria cabeça somente para não colocar a mão no arado. Quando a gente fala sobre colocar a mão no arado, eu estou trazendo uma figura para você, uma linguagem figurativa para você entender exatamente que o preguiçoso não quer trabalhar. Não quer fazer o que precisa ser feito. Quando o trabalho não é estar vinculado à mão na massa. Trabalho é sobre fazer o que precisa ser feito, ser diligente. O que acontece com o preguiçoso? Ele sempre empurra com a barriga. Aí, como ele não cuida da terra na estação própria, ele fica esperando que o quê? Lá na colheita ele vai achar alguma coisa. E não acha. Isso é uma tolice muito grande. E o preguiçoso vive exatamente nisso. Então, quantas vezes, eu te pergunto, você foi para uma colheita e não encontrou nada? A pergunta é, o que você semeou lá atrás? Quanto que você realmente tinha semeado, jogado sementes, cuidado da terra lá atrás, para o dia da colheita ter bons frutos? Algumas pessoas olham para a sua vida hoje e falam, Tiago, a minha vida financeira não está da forma que eu quero, meu casamento não está da forma que eu quero, minha relação com os meus filhos não está da forma que eu quero. Eu te pergunto, o que você semeou lá atrás? O que você cuidou da terra lá atrás? Como que você se dedicou lá atrás a fazer aquilo que precisava ser feito? Ou não? Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você recebeu o convite todos os dias para semear e cuidar da sua terra. E por que não fez isso? E eu vou além. Por que continua não fazendo isso? Cuidando da própria terra. Tiago, o que significa terra? Terra pode ser literalmente a terra produtiva, o solo, mas também isso representa o seu coração. O preguiçoso ele não consegue nem sondar as próprias emoções. Lembra que terra fala sobre as emoções, fala sobre o seu coração. O preguiçoso não quer sondar o coração e não sondando o coração, ele não faz gestão dessa máquina poderosa que habita no meio do seu peito. Presta atenção. Essa é o maior poder que você tem, ele está aí dentro do seu peito. Por isso tem uma caixa que o protege. Protege o quê? Protege das flechas, das palavras, das atitudes erradas. De tudo, guarde o seu coração. De tudo você precisa guardar o quê? O seu coração. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Nossa. Os propósitos do coração, o que é? Os propósitos das emoções. O propósito que já existe no seu coração são águas profundas, tipo as Fossas Marianas, já ouviu falar?
São quilômetros e quilômetros de profundidade. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento, quem busca o conhecimento, quem busca a sabedoria, pode trazer à tona. É igual um mergulhador. Imagina um mergulhador mergulhando em águas profundas. O que ele faz? Conforme ele vai mergulhando, ele encontra navios que estão naufragados naquele oceano. Eles começam a pesquisar e trazer as riquezas. É exatamente isso. Um coração de alguém que tem discernimento, ele começa a trazer à tona, a trazer à superfície as riquezas. Muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com olhares esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? Tem um texto, deixa eu pegar aqui qual que é, que fala o seguinte, se eu não me engano é no capítulo 6. Deixa eu pegar aqui, peraí. Falar exatamente sobre isso. Para você anotar aí. Não, o capítulo 6 é que fala do preguiçoso. Capítulo 3 fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Presta atenção. Aqui ele fala o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, de todas as suas emoções, de tudo aquilo que você precisa guardar. Você precisa guardar porque é precioso para você confiar no Senhor. E não se apoie em seu próprio entendimento. O sábio, ele não se julga sábio, mas o tolo se julga sábio em todos os momentos. O próprio sábio, ele não se julga. E aí aqui ele fala o seguinte: quem poderá dizer purifiquei meu coração, estou livre do pecado? Ninguém é capaz de fazer isso. Porque você fazendo isso já está pecando. Sendo arrogante, arrogar sobre si. Lembre-se que a gente acabou de ler: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não diga você sobre você. Nunca fale coisas sobre você. Deixe que outras pessoas falem. Eu também não preciso falar, presta atenção. Só viva aquilo que está no seu propósito. As pessoas vão comentar positivamente ou negativamente e está tudo certo. Lembre-se o seguinte: se elas comentarem uma mentira, é somente uma mentira. E se contarem uma verdade, é somente uma verdade. Está tudo certo. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não julgue-se a si mesmo, falando o seguinte: purifiquei meu coração, estou fora do pecado. Não, presta atenção. Por quê? Porque quando você faz isso, você abre uma brecha no teu cérebro. Mas quando eu estou sempre orando e vigiando, eu estou sempre caçando, eu estou sempre atento. Assim como um soldado que está sempre atento, assim é aquele que está sempre vigilante. Quando eu falo estou livre do pecado, quer dizer, meu corpo já relaxa e fala o seguinte: não tem problema. Só que se eu estou sempre vigilante, muito mais difícil de entrar no pecado na vida de alguém. Versículo 10 do capítulo 20 diz o seguinte: pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Ei, presta atenção. A crise revela o caráter. Anota aí. Crise revela o caráter. Quando você começar a entender isso, que a crise revela o caráter, você vai entrar em choque com várias pessoas que você acredita hoje e até consigo mesmo. A pergunta é: quantos desafios você tem entrado? Porque esses desafios vão revelar o seu caráter. Se até uma criança mostra quem é por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. O que está falando aqui? Está falando sobre as suas obras. As suas obras vão ditar quem você é. Vai te falar se você é pura e justa. O que é justa? É cumprir a vontade de Deus. Pura é alguém separada. Isso vai mostrar através das suas ações. Todos os dias, através das suas ações, você mostra se você está no caminho da sabedoria ou no caminho da tolice. Se até uma criança mostra quem é. Por isso que no reino fala o seguinte: seja simples como uma criança. Só que o adulto, ele quer usar o quê? Começar a usar máscaras. Criança, ela é tão simples que ela vive e fala aquilo que realmente ela acredita. E ela não está nem aí, porque ela não se apoia no seu próprio entendimento, mas ela confia no Senhor de todo o seu
coração e confiando em todo o seu coração, o seu procedimento revela se ela é pura e justa. Qual é esse convite? Convite para você que está aqui hoje no 6:22. Fala o seguinte, escreve: eu sou como uma criança, eu sou pura como uma criança. Por quê? Porque os seus comportamentos vão ditar se você é ou não é. Mas quando você começa a colocar máscaras, eu não estou falando para você inventar comportamentos, não estou falando para você ser uma pessoa que você não é, fingir ser alguém que você não é. Só estou falando o seguinte, que todos nós usamos máscaras na sociedade, em casa, máscaras na sua própria vida. Como assim máscaras, Thiago? Está falando que eu sou falso? Não, simplesmente você quer sempre contar os melhores feitos, os melhores números, para não ser julgado, não ser menosprezado, não ser colocado de lado. Para você fazer parte de uma comunidade, para você ser aceito, para você ser amado. As pessoas estão todas as horas colocando máscara, contando sempre os melhores números. Qual que é o grande problema disso? E tá tudo certo se você quer usar essas máscaras. Mas o problema é ser simples como uma criança. Em que momento que você está tirando e mostrando a sua vulnerabilidade, as pessoas estão acessando realmente e te conhecendo de verdade? Porque as tuas ações que vão revelar se você é puro ou não é. Permita que as pessoas possam te conhecer cada dia mais. Lembre-se, pessoas que você decide acessar, não qualquer pessoa. É quando você está no comando, Thiago, vou jogar minha máscara e vou deixar viver. Não, presta atenção. Você não precisa de máscara. O que você precisa é de um rosto de pedra, está lá no livro de Isaías. Ouvidos de discípulo, uma língua instruída e um rosto de pedra. É isso que vai determinar as tuas ações a partir de hoje. Mostrar quem realmente você é e não como estão as tuas emoções. Ter um rosto de pedra é exatamente isso. É entender que no dia mau, esse dia vai passar. Ele não dura para sempre. Escreve no que eu vou te falar agora. As crises não duram para sempre. A única coisa que eu sei é que todos os dias cabe o seu mal. Essa é a única coisa que eu tenho. Para que eu vou ficar com o coração fechado, o rosto deprimido, se eu sei que aquele dia ele não vai durar para sempre e todo dia cabe o seu mal? Eu vou ser simples como uma criança. Nossa! Se você entender e viver exatamente isso, até a criança mostra o que é por suas ações. Quanto mais você, adulto, o seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Versículo 12. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Parabéns a todos vocês que acordaram 4h59 da manhã. Vocês estão aqui 6h22. Você que não ama o sono. E você que todos os dias coloca a mão no arado e vai fazer o que precisa ser feito. Tocar o terror na terra. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Versículo 15. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Presta atenção. Se você tiver com a sua Bíblia e puder riscar, risca aí. E aí você vai entender verdadeiramente porque eu, Pablo, o Nésio, toda a galera do nosso ecossistema, nós incentivamos tanto as pessoas a ensinarem. É interessante, esses dias apareceu um sócio, a gente tem um banco, e aí apareceu o sócio e a gente estava falando, eu cheguei para ele contando os números, eu falei, muito legal, mano, muito legal, fala para mim. Você já ensina? Ele, como assim? Você já dá aula? Você já multiplica aquilo que você sabe? Não, sabe o que é? Então faz o seguinte, vai lá pensar sobre e depois você nos mostra os números. Eu não estou nem aí para os números do nosso negócio. Eu estou aí para o talento que vai ser multiplicado através dessa vida. Um cara como esse, gigante, ele é um líder de ecossistema, ele é um pilar nessa sociedade. E eu estou nem aí para os números que ele me mostra. Eu quero saber o seguinte, qual é o número de vidas que você alcança? Qual é o número de transformação que você chega? Quantas pessoas estão sendo impactadas através da sua mensagem? Quantas famílias serão restauradas por causa da sua mensagem? Presta atenção. Mesmo onde há ouros e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Se é uma rara preciosidade, eu preciso de quê? Ativar outras pessoas. E é exatamente isso que acontece no 6:22. Há 2 anos atrás, nós ativamos mais de 1.000 pessoas, só 1.000 pessoas diretamente para falar sobre o livro de Provérbios. E eu não sei se você tem interesse ou não, mas vai surgir de novo esse batalhão para a gente levar. Por quê? Porque pode ter ouro e rubi, mas os lábios que transmitem conhecimento são rara preciosidade.
O convite para você não é para fazer parte da multidão. O convite para você é fazer parte de um grupo seleto. Seleto por quê? Não porque são os melhores. Não porque são os mais fortes. Mas porque se permitiram viver essa nova oportunidade. E aí eu sei que esse sócio estava em crise e esses dias ele apareceu lá no evento no resort falando o seguinte: mano, dá uma olhada aqui, acabei de criar minha primeira mentoria. E já tem pessoas querendo conectar e eu vou ensinar como, ele falou, como se tornar milionário antes dos 30 anos. Que foi o que aconteceu na vida dele. Ele tem autoridade para falar sobre isso. Foi o que aconteceu na vida dele. Como se tornar um milionário antes dos 30. E eu falei, que massa, mano. Agora eu tô com fé. Vamos lá, vamos gravar um criativo. Eu vou te auxiliar, vamos botar pressão nisso. Então lembre sempre o seguinte: mesmo onde há ouros e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Faça parte disso. Versículo 16. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ele de penhor, de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Todos os dias você sai à guerra. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Esse texto é exatamente para os fofoqueiros de plantão, para quem não vive a sua própria vida. Seguinte, ei, vá cuidar da sua vida. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Sempre o tolo é aquele que está querendo descarregar a sua tolice. Ele sempre está colocando por fora. Lembre-se o seguinte: nas costas de outra pessoa, você vê as suas costas. Como que é isso? Se alguma pessoa vier falar mal de outra pessoa para você, você já vai ver o que ela pode falar de você pelas costas. Então entenda o seguinte: não dê ouvidos a essas pessoas. Talvez no primeiro momento você fale, ai, deixa eu ouvir para entender exatamente, ver se eu posso... Ei, sai fora. Não tem esse tipo de pessoas próximas a você. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, versículo 22, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Nossa. Imagina você tendo essa código de conduta. Você está tomando água? Toma água aí. 90% do seu cérebro é água. Imagina. Você já é essa máquina. Sem água. Imagina com água. Versículo 23. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas. Não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente. E só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Versículo 28, presta atenção nisso que eu vou te falar. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. Presta atenção. Não é sobre aquilo que ele faz, não é sobre aquilo que ele tem, mas é a bondade e a fidelidade. Olha só o que Salomão escreve lá no capítulo 3. Eu vou pegar aqui para você entender. Meu filho, e eu já repito isso várias vezes para trazer o entendimento para você. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida, lhe darão prosperidade e paz. Ele está mostrando qual é o caminho da vida longa, próspera e paz. Versículo 3 do capítulo 3, que é o que eu quero te mostrar. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Ele fala o seguinte, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Quer dizer, interiorize isso. Agora ele fala sobre o seguinte, é a bondade e a fidelidade que preservam o rei. Por sua bondade ele dá firmeza ao seu
trono. Aquela característica que ele fala para guardar no coração é a mesma característica que preserva o reinado, preserva a cadeira do rei. Presta atenção. E isso aqui, esse drive tem que ser instalado na sua vida também. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Versículo 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Qual que é o convite para você agora pós live de Provérbios? Você fazer a releitura do capítulo 20. Você vai fazer a releitura do capítulo 20. Vai reler ele todinho. Aquilo que fizer sentido você vai grifar. Você vai lá e grifa, marca aquilo que mais fizer sentido para você. Thiago, tá fazendo sentido para mim. Aí você vai escolher um desses e vai viver no dia de hoje. Você vai fazer isso e vai viver no dia de hoje essa experiência. Se todos os dias você fizer isso, você vai se tornar uma máquina. Respira fundo aí. Acabar aqui um pouquinho mais cedo para fazer minhas malas e começar nessa nova aventura. Amanhã a gente vai estar num outro momento. Eu vou estar num fuso, lá vai ser 9 horas da manhã, eu vou chegar às 7. Eu acho que vai dar tempo. Vai dar tempo sim. Eu chego às 7 horas da manhã até sair. 4, 5, não, dá 8. Eu acho que vai rolar sim, hein? De parar a fazer a live. Se não, eu faço em qualquer lugar, vou ter internet mesmo, já vou estar fora do avião. Então amanhã a gente tá juntos aqui novamente e a gente vai falar sobre o capítulo 21, que é poderoso. O capítulo 21 dessa fase do meio de Provérbios é um dos mais poderosos. E a gente vai compartilhar amanhã e a gente vai começar a aquecer algumas coisas. Fechou? Tamo juntos, até depois do fim, bora tirar um print. Vamos tirar um print? Vai lá, tira um print aí. Aí você coloca o texto que mais fez sentido para você lá. Tamo juntos, até depois do fim. Sinta-se amado por mim, me sinto muito amado por cada um de vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.